Oi, gente, bom dia. Nós vamos estar falando aí sobre metodologias ágeis. Eu passei para vocês um webinar, né, que são feitas algumas discussões sobre a questão da agilidade, né, de fazer uma abordagem, né, geral sobre métodos ágeis, mas com uma forma assim da gente começar a fazer uma reflexão sobre esses métodos, né? Então, o que acontece é que nós temos já um legado, né, como nós vimos nas aulas sobre os métodos tradicionais, nós temos um legado da engenharia de desenvolvimento de software seguindo o padrão da engenharia civil durante muito tempo, mas houve um momento em que foi se percebendo que o projeto de software em alguns momentos ele não tem como seguir exatamente o que a engenharia tradicional, né, nas construções, nos projetos tudo mais tradicionais, teria como característica. Então, em um determinado momento aí vamos dizer, da história do desenvolvimento de software, surgiram essas propostas de metodologias ágeis. Então, são práticas que têm uma abordagem sobre a gerência de projeto um pouco mais adaptável à mudança, que é uma coisa muito complicada nos processos tradicionais, né? Como você tem, por exemplo, na engenharia. Então, quando você pensa no projeto de engenharia, você já vai com uma coisa assim muito bem definida e depois vai seguindo as etapas, né, de desenvolvimento, né, de projeto, já com a fase de execução, né, de acompanhamento, até a entrega, né, do projeto, talvez de uma forma muito engessada com relação ao que seria necessário para se desenvolver software. Então, a metodologia ágil, ela vai tentar fazer uma mudança nesse paradigma, né? Ela vai procurar olhar a questão do tempo, do escopo, né, das mudanças, de uma forma um pouco diferente do que se tem mais tradicionalmente como projeto de software. E com isso, vão ser feitas entregas menores, né, pequenas, mais frequentes e que vão já trazendo algum tipo de valor para quem vai utilizar o software. Não é uma entrega simplesmente por entregar, é uma entrega que é feita com um propósito bem definido, como nós vamos observar aí mais à frente, né, na forma como essa metodologia funciona, né? Importante lembrar também que nem sempre você tem como trabalhar com metodologia ágil, dependendo das características do projeto de software que você está desenvolvendo, né, e ser 100% um método, né? Muitas vezes, e essa é uma tendência aí no mercado de desenvolvimento, na área de desenvolvimento, de você mesclar, né, algumas metodologias. Um outro ponto importante aí com relação às equipes, né? A equipe que vai desenvolver software que está dentro de um contexto de metodologia ágil, normalmente ela não vai ter assim tão forte a figura do gerente de projeto, né? Isso vai ter um pouco mais de autonomia pelas pessoas, de forma que as equipes, mesmo pequenas, têm uma condição de autogerenciamento, né? É natural também que nesse uso, né, de método ágil, que apareça uma pessoa que até faça uma liderança, digamos assim, no processo, isso é natural, porque já é uma característica que a gente adota, né, de buscar alguém para ser responsável pelo projeto, mas a tendência natural é essa equipe ser cada vez mais experiente na questão do autogerenciamento, né, e aí ela vai estar aí formada por várias pessoas, cada um com seu nível de atuação e muitas vezes até em duplicidade, no sentido de ter várias pessoas, de duas pessoas ou até mais, que saibam o que o outro está fazendo, né? Vai se fazendo um gerenciamento um pouquinho diferente daquele que é a método, que se é visto nos métodos mais tradicionais, né? E, logicamente, como eu falei antes, as entregas que são feitas, elas vão trazer sempre algum valor para o cliente, né? Ou seja, na medida que a entrega chega para o cliente, ele já tem a condição de usar aquilo ali, né? Aquela parte do software já está funcional para que ele possa utilizar, testar e tudo mais.
Uma coisa que tem que ficar bem clara com relação a método ágil é, primeiro, a agilidade ela é difícil de ser colocada em prática. Difícil em que sentido? Por conta de muitas pessoas entenderem que não há uma disciplina, que não há documentação, que não há planejamento. Isso não existe. Pelo contrário, os métodos ágeis eles acabam necessitando de um nível de disciplina muito grande, exatamente porque a tendência da equipe é que ela se torne autogerenciável, então todo mundo tem que ser muito disciplinado com isso. É necessário documentar sim, existe uma falsa ideia de que métodos ágeis não têm documentação e não é isso. Pelo contrário, é necessário que você documente, logicamente, se de acordo apenas com a demanda, né, que você tenha do software, mas é preciso documentar sim, né, tanto o andamento de projeto quanto o próprio software, né, com as documentações que a gente até utiliza normalmente. E tem sim que haver um planejamento, embora ele possa sofrer mudanças. Talvez a grande diferença para os modos mais tradicionais de desenvolver é que esse planejamento ele é feito inicialmente, mas ele pode ser modificado ao longo do tempo porque ele é um planejamento preliminar. Ele é apenas para se começar a fazer, né, o trabalho, mas ele existe, né, e deve ser acompanhado. Existem várias metodologias propostas, né? Bem conhecida aí o Scrum, né? A XP, FDD, tem solução da Microsoft que é o MSF, enfim. Existem várias formas, né, de você trabalhar com métodos ágeis, né? Então, nós aqui no semestre vamos trabalhar um pouquinho mais com a ideia do XP e do Scrum, que são o nosso foco, né, de estudo. Em 2001, houve um grande movimento relacionado com a ideia da modelagem, né, ou dos métodos ágeis, que ficou conhecido como Manifesto Ágil. Né? Um grupo de desenvolvedores, 17 desenvolvedores de software, eles se reuniram para fazer, digamos assim, um grande documento, né, na forma de um manifesto, né, mas um documento, onde são propostas diversas premissas para que a ideia de agilidade fosse adotada, né, no desenvolvimento de software. Né? Então, tem alguns aí até bastante famosos, que é o caso do David Thomas, o Jeff Sutton, o Kent Beck. Né? Então, são pessoas assim que ficaram até famosas, né? Fizeram várias palestras aí falando sobre sua proposta. E a ideia nesse manifesto ágil realmente de agregar, né, essas premissas para dar um direcionamento para o desenvolvimento ágil. Esse manifesto, logicamente, surgiu aí de um grande descontentamento com a forma como vinha se desenvolvendo software, exatamente porque uma série de problemas, né, estavam associados a uma inadequação do que se utilizava lá na engenharia, que acabou sendo levado para a área de software nos anos 70, e pensando aí, por exemplo, o método Cascata. Né? Cascata que é um método tradicional, você vai desenvolver uma série de etapas, né, para o teu software, onde você vai ter ali um fechamento do escopo, dos requisitos e tudo mais, e vai fazendo as etapas onde, para que uma comece, é necessário que a outra termine, né, uma em sequência a outra, e com isso fica muito difícil você gerenciar a mudança dentro do desenvolvimento, até porque muitas vezes você não tem todos os requisitos necessários para desenvolver o software lá no início. Né? Uma outra questão é que ao longo do desenvolvimento você pode ter necessidade de mudança. E que se você trabalha de uma forma muito fechada, muito engessada, você acaba não conseguindo colocar essas mudanças em prática. Então, por conta desse grande nível de incertezas, né, da forma como é executado o método cascata, e outros, né, que são decorrentes, né, do cascata, que tem uma ligação com ele, isso acaba trazendo uma grande inflexibilidade
né, no desenvolvimento, você não consegue sequencialmente, né, tratar da maneira adequada. E aí, né, vem o Manifesto Ágil trazendo uma proposta que venha a contemplar essas necessidades que são observadas. Então, o Manifesto Ágil, ele define 4 valores, né, onde o primeiro seria o de haver mais interação entre indivíduos do que propriamente em processo e ferramenta. Ou seja, esse primeiro valor ele diz respeito à relação que existe entre as pessoas, não somente os desenvolvedores, mas os clientes, as pessoas que vão utilizar o software e a equipe de desenvolvimento. Né? Um outro ponto, né, que é o segundo valor, ele diz respeito ao software em funcionamento com relação à documentação. Né? Então, por conta das entregas que vão sendo feitas gradualmente com o software funcionando, ou seja, você desenvolve uma parte dele e entrega para o cliente para que ele veja o software já funcionando. Né? Então, essa ideia de haver mais software em funcionamento não, vamos dizer assim, não isenta a documentação. O que acontece é que a documentação passa a ser menor ou mais direcionada, porque muitas vezes, pensando aí nos métodos tradicionais, você vai documentar muito lá no início e não é o que se pretende com o método ágil, é que você vai documentar na medida em que a demanda exija isso. Né? Essa que é a diferença. Não é que não exista demanda, documenta. Existe documentação, mas ela já vai sendo feita de uma forma um pouco diferente do que era antes nas metodologias tradicionais. O terceiro valor aí é a colaboração com o cliente, né? Acima da negociação do contrato. É lógico, natural, que no desenvolvimento haja um contrato. Né? Se uma empresa desenvolve software para outra, ou para uma empresa pública por licitação, ou um contrato, né, terceirização, isso aí, não importa, vai haver um contrato de desenvolvimento. Agora, é necessário que a colaboração entre cliente e equipe ela seja, digamos assim, mais esteja num nível mais alto, que seja mais importante até do que o próprio contrato. Mas, logicamente, que o contrato precisa é uma formalidade da qual nós não devemos fugir, até porque é uma garantia para ambas as partes de que a coisa vai seguir assim, um nível de seriedade. Mas não quer dizer que esse contrato seja mais importante do que a colaboração com o cliente. É isso que se propõe aí, né? O equilíbrio entre essas duas partes. Um quarto valor, né, que é a adaptabilidade, é mais importante que seguir um plano. Então, o que acontece? Lá no início, você faz um planejamento preliminar, esse planejamento começa a ser seguido, mas naturalmente, na medida em que houver a necessidade de adaptações, isso vai seguir também uma condição harmônica, né? Ou seja, vai se gerenciar melhor a mudança exatamente porque isso já é previsto, né? Já existe uma previsão para modificar o planejamento dentro daquilo que o software, né, que possa acontecer, por exemplo, uma legislação que muda, um requisito relacionado com um departamento que antes entrava com dados com um certo formato, agora precisa ser com outro, enfim. Tem várias possibilidades, são infinitas. Mas o importante é que o planejamento ele é flexível e há uma condição de se adaptá-lo a mudanças. E aí vem um ponto importante com relação a esses valores, de que quando a gente fala em valorizar mais indivíduo e interação que processo e ferramenta, não quer dizer que você vai fazer de qualquer maneira. Você vai usar sim processos, ferramentas, vai ter um nível de organização, né, que tem que existir para que a equipe consiga desenvolver, né, seja por diagramas, seja por relatórios, enfim, né, você não vai fazer de qualquer jeito. Você vai seguir vou dizer assim, um método
que é ágil, mas ele é ágil no sentido de trazer condições melhores de ser desenvolvido, e não que ele vai ser feito de qualquer maneira. Né? Um outro ponto, como eu havia falado, é com relação à documentação. O software precisa de documentação. O que acontece é que você não vai viver em função da documentação, mas você precisa documentar software na medida em que ele for sendo desenvolvido. Isso aí, inclusive, faz parte de um contrato normalmente, né, quando você está desenvolvendo. Porque como é que você vai fazer depois? Eu quero fazer depois uma mudança na versão, só que eu não tenho documentação nenhuma sobre essa versão que eu fiz. Eu não sei como é que é minha base de dados, eu não sei como é que são as rotinas, como é que eu trabalhei a questão de reuso, né, de coesão, isso que a gente fala, né, no jargão do desenvolvimento, né? Como é que eu vou fazer uma refatoração, né? Então, é necessário que eu documente esse software. Uma outra questão que eu já havia comentado antes é com os acordos, né? Ou seja, vai ter acordo, vai ter contrato, normalmente formal para o desenvolvimento, né? Só que ele pode e deve atender todas as necessidades de adaptabilidade, até porque quando a gente fala em mudança de planejamento, teve uma necessidade aqui de eu fazer uma readaptação, uma readequação do meu prazo. Isso tem um impacto. Se tem mais prazo a ser usado, o custo vai aumentar. Eu não vou manter o custo do mesmo jeito. Então eu preciso pensar muito nessa questão da gerência de mudanças, porque é prazo, é custos, a entrega vai demorar mais tempo, então talvez eu chegue com software no momento em que aquela pessoa, inclusive aquela empresa, de repente já não quer nem mais aquele, eu quero de outro jeito, então vou ter que sair mudando novamente, então isso vai ter impacto em custo e prazo, quer dizer, recurso, muitas vezes eu não vou ter todo mundo à disposição, porque já tem um projeto previsto para ser feito em um determinado ponto em que aquele já era para ter sido concluído. Existem várias considerações a serem feitas, tá? Então é necessário que isso seja pensado antes. E isso vem aí nesse último ponto, que é com relação ao planejamento. Exatamente por conta desse planejamento mínimo que tem que ser feito no início, que eu vou verificar quem é o cliente que vai ter contato comigo, quem é a pessoa que vai me ajudar no desenvolvimento, que é a que vai usar, né, que tem contato direto com o processo que vai ser automatizado por aquele software, quem é a equipe que vai estar trabalhando no desenvolvimento, enfim, tem uma série de considerações que eu preciso ter minimamente definidas para poder começar. Então, é necessário que haja um planejamento para começar, para startar o projeto, mas isso pode ser trabalhado ao longo do tempo. Não pode deixar de haver um planejamento mínimo. Tá? Então, quais são os benefícios que os métodos ágeis procuram trazer para a área de software? Né? A assertividade, a flexibilidade, a colaboração, a comunicação e a simplicidade. Né? Então, falando um pouquinho sobre cada um deles, a assertividade. Né? Assertividade é foco. Né? Então, você ter foco naquilo que é para ser entregue, né? Para cada entrega que for feita, cada pedacinho do software que for feito, que realmente ele esteja feito de acordo com o que o cliente precisa. Né? E é importante, né, que o cliente esteja envolvido na construção desse software, desse produto. É necessário que ele tenha um contato exatamente para ir validando, verificando se está acontecendo da forma adequada. Então, essa assertividade, né, é um direcionamento no sentido do foco, né, de você entregar aquilo que realmente é necessário. Né? A flexibilidade nós chegamos a comentar, até porque o planejamento, embora ele tenha sido feito previamente e minimamente, ele pode sofrer alterações. Lembrando que é importante a gente pensar nos riscos dessas alterações, dos impactos que elas vão causar ao longo do projeto. A colaboração, e aí, colaboração em que sentido? A equipe de desenvolvimento trabalhando de uma forma extremamente colaborativa, né, trabalhando realmente, buscando soluções, as melhores soluções para aquele software que está sendo desenvolvido, mas também o relacionamento da equipe com o proprietário do software, aquele que vai receber a solução. Né? E aí, por conta dessa condição de manter uma relação boa
com ele e a equipe funcionando bem, isso demonstra uma maturidade muito grande do grupo. Não é uma coisa que vai ser atingida de uma hora para outra. Isso leva tempo, né? Isso até por conta do próprio cliente ter confiança na equipe. Então é necessário que haja realmente um tempo necessário para que essas relações vão sendo trabalhadas, né? E que elas se construam dentro de um ambiente de parceria, de colaboração, de confiança. Né? Comunicação que acaba sendo até uma consequência, digamos assim, um certo aspecto, com relação às relações. Né? É necessário que haja uma boa comunicação entre as partes. Então, por exemplo, se um grupo está fazendo um determinado módulo, o outro grupo está fazendo uma etapa seguinte ali naquele módulo, como é que esses dois grupos, esses dois subgrupos da equipe estão falando uns com os outros? Né, para evitar de um estar fazendo retrabalho, né, ou está deixando um buraco ali, olha, está deixando de ser visto tal coisa. E aí a necessidade dessa sintonia, né, dessa comunicação feita com as pessoas. Né, não só da equipe, mas também para aquele que vai utilizar o software. Né? Então é preciso ter um nível de transparência muito grande, né, e comprometimento, logicamente. Né? O outro ponto, a simplicidade. Né? Ser simples não é tão simples, mas é necessário, né, que você busque, né, a fazer um planejamento de uma forma relativamente simples, mas que contemple a estrutura de projeto como um todo, né, e que essa documentação que seja gerada, ela tenha realmente a necessidade de ser, não fazer documentação por fazer, porque tem que documentar qualquer coisa, não é isso. Né? É a gente realmente buscar a simplicidade no sentido de o software ser desenvolvido dentro daquilo que ele precisa atender, com uma documentação que seja aquela que vai retratar o produto de uma maneira clara, né, tranquila. Os 12 princípios ágeis, né, que foram propostos aí por esse grupo, vão levar em conta pontos que a gente entende realmente que são necessários, né, de serem observados. Né? A questão do consumidor, ou seja, a pessoa, o cliente que está recebendo software, das mudanças serem bem aceitas, que as entregas de produtos sejam frequentes, os módulos, né, as partes do software sejam frequentes, que o grupo trabalhe realmente em conjunto, que haja uma relação, né, de confiança, né, de apoio entre as pessoas, que as conversas sejam olho no olho, né, que a coisa tenha transparência, né, que o software esteja funcionando sempre, né, a cada entrega o software funcionando sempre, que esse desenvolvimento tenha condição de se sustentar. Inclusive tem um ponto importante aí que é com relação ao tempo necessário para você estar dentro do teu ambiente de trabalho desenvolvendo. Isso é uma coisa que é crítica, né? Muitas vezes você fala assim, vou colocar mais gente trabalhando, fazendo hora extra no final de semana e tudo mais. Aí você pensa, peraí, isso é por conta de atraso? Isso é por conta de quê? Porque hoje o que se quer é que a pessoa desenvolva com tranquilidade dentro do horário normal dela. Por quê? Porque no final de semana, por exemplo, à noite, que ela não está trabalhando, que ela possa se dedicar a outra coisa. Né? Então, quando você começa a colocar mais gente, ou então começa a estender os horários e tudo mais, opa, o que está acontecendo para eu ter que fazer isso? É importante que o software esteja sendo desenvolvido dentro de um padrão de tempo, né, de prazo, de horário de trabalho das pessoas, né, mas que elas tenham a condição realmente de manter isso daí com harmonia das suas outras atividades. Né? Isso aí também é uma coisa que o desenvolvimento ágil pensa. Né? Uma atenção contínua naquilo que você está fazendo exatamente para evitar um retrabalho, né? Fazer as rotinas, por exemplo, de uma maneira que elas sejam o mais sintéticas possível, mas atendam requisitos, por aí vai. Mantendo, logicamente, a simplicidade, aí vem a história da refatoração, né? Que é muito comum. Eu fiz de um jeito, mas eu posso fazer de uma forma melhor, mais simples? Não, esse aqui está funcionando, tá beleza. Mas será que depois eu não posso tentar melhorar um pouco isso? Essa é a ideia de manter a simplicidade, né, e de refatorar alguma coisa.
As equipes no nível de auto-organização, logicamente, só vai acontecer na medida em que houver uma experiência, né, que houver um amadurecimento do trabalho. E, por último aqui, lembrando lá do PDCA, é refletir sobre o processo como um todo, como está sendo feito, e promovendo os ajustes necessários, né? Então, a gente sempre observando o que é necessário fazer para que a coisa funcione da melhor forma possível. E aí temos alguns comentários aí sobre esses princípios, né? Com relação a que a gente comentou, né? E aí o Scott Ambler é um desenvolvedor de software, um engenheiro de software canadense. Ele tem vários livros, né? Ele se debruçou muito sobre esse trabalho de analisar os métodos ágeis, de utilizá-los, né, no dia a dia e tudo mais. Então ele faz alguns comentários, né, de que é, é importante que as pessoas sejam competentes e elas trabalhem de forma eficiente, né? Isso aí seria interessante também lá nos métodos tradicionais, já é novidade, mas é importante que isso seja observado, né? Que as pessoas tenham a condição necessária para estarem atuando e que esse conjunto trabalhe de forma eficiente, né? Um outro ponto é que a documentação do software não é o ponto principal, né? O ponto principal é o que? O desenvolvimento dele. E a documentação ela vai ser importante para quê? Para a gente entender como esse software foi criado. Então, a gente rever realmente como essa documentação precisa chegar, tanto para nós que estamos desenvolvendo, quanto para o cliente que vai receber. O que é importante para ele ter em mãos? O que é importante para nós termos em mãos no nosso ambiente de desenvolvimento? O contrato, ele acaba não sendo uma coisa assim que muitas vezes você possa abrir mão, porque se há que é uma relação de empresa com empresa, naturalmente vai haver um contrato para poder cobrir todas as questões do desenvolvimento, né? Logicamente que esse contrato não vai substituir a relação em si, mas ele vai existir de alguma forma. Agora, o mais importante é estar em contato com o cliente para entender, olha, o que você precisa, o que você tem realmente necessidade, né? A questão do plano, né, do planejamento é importante, mas como a gente já havia até comentado, é algo preliminar, né, nos métodos ágeis, é uma coisa preliminar e que vai passar por algumas alterações que devem ser tratadas adequadamente, lembrando dos riscos que existem com essas alterações. Então, a gente precisa ter assim, um novo olhar, né, realmente sobre essa coisa da metodologia ágil, porque ela não representa bagunça, ela não representa correria, não representa falta de documentação, nada disso. É uma forma de você tornar o processo mais assertivo. Talvez a palavra melhor seja isso. A forma de desenvolver ela é mais assertiva porque ela vai dar foco ao que realmente precisa e gerenciar mudanças da forma mais, digamos assim, mais séria possível, né? Porque senão você vai ter uma série de impactos aí bastante indesejáveis, né? Então, existem aí algumas metodologias de ferramentas propostas. O pessoal tem até eu tenho visto aí alguns sites, né? Quando o pessoal faz referência sobre as ferramentas e tudo mais. O Kanban ele não é um método ágil de desenvolvimento, né? O Kanban ele é uma técnica de você fazer acompanhamento, né? De você gerenciar, de você gerir a execução, digamos assim. Mas ele não é um método de desenvolvimento, né? Esses aqui, que estão aqui em cima, realmente o são, né? Agora, quando você fala, por exemplo, uma sprint, a sprint ela pode ser usada em várias metodologias diferentes. O Kanban, a mesma coisa. O Burn Down Chart, a mesma coisa. Então, assim, ferramenta, ela vai dar apoio, ela pode participar de qualquer uma dessas metodologias. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o XP, que é um objeto de estudo nosso, que é uma forma de você desenvolver software
seguindo digamos assim, um certo padrão. Primeira coisa, né? As equipes de XP são pequenas, né, ou médias, não são equipes muito grandes. Elas têm um nível de interação muito grande, né? O nível de feedback que existe, né, na equipe é bastante intenso. É usada uma abordagem incremental, né? As pessoas estão sempre conversando ali e fazendo incrementos no software para que se chegue ao produto final, né? Uma coisa importante do XP com relação aos testes, né? São feitos vários testes, né? E aí o que acontece é que o projeto vai passando por teste, ele vai tendo as alterações necessárias para atender aquilo que não está em conformidade, né? A equipe precisa ser muito proativa, muito interessada, né? Vocês veem que esse nível de interação é alto, né? E o cliente precisa manter o tempo todo sua ligação com a equipe de desenvolvimento. Isso daí é fundamental. Se o cliente não estiver junto, né, aquela famosa parte interessada, né? Se ele não estiver junto, acompanhando, observando, tirando a dúvida do desenvolvedor, porque é o cliente que sabe como vai usar o software, então ele precisa ir lá para o desenvolvedor, olha, eu quero que faça isso, desse jeito, porque o nosso processo lá é assim. Então, a ideia de XP é trazer esse tipo de formato, né, para se fazer o desenvolvimento. E aí ele vai se basear em 5 valores, né? A simplicidade no desenvolvimento, ou seja, na estrutura do software em si e do gerenciamento, né, de desenvolvimento, e alguns pontos que nós já falamos, inclusive, de alguma maneira, feedback constante, uma comunicação acontecendo, né, o tempo todo, muito respeito pelas pessoas que estão ali, e a coragem de inovar, de promover, sugerir coisas que vão trazer algum ganho naquele desenvolvimento, né? Então, assim, uma outra característica, né, do XP que a gente vai ter lá no Manifesto Ágil, né, aqueles elementos do Manifesto Ágil, é que os feedbacks sejam muito rápidos, ou seja, fez um teste, por exemplo, olha, já repassa o resultado para que, se houver alguma inconformidade, olha, vamos ter que refazer aqui, tem uma não conformidade aqui que eu preciso atender, né? A simplicidade no desenvolvimento, as mudanças incrementais, ou seja, de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo, né, o software. Necessidade de gerenciar mudança, também uma característica lá do manifesto, uma premissa lá no manifesto, acho que vai aparecer aqui, ou seja, tem mudança, vamos pegar essa mudança e usar bem, né, se ela é necessária realmente, e readequar o meu processo de desenvolvimento, e buscar sempre um software de qualidade, né, uma coisa que, ao ser entregue para o cliente, tem um padrão de qualidade. E aí essa questão da qualidade, é necessário que a equipe tenha definido algum tipo de indicador, né? Pode ser um tempo de desenvolvimento, pode ser por linha de código, pode ser pelo número de funcionalidades que seja trabalhado uma unidade de tempo. O importante é que haja indicadores para fazer a análise do processo de desenvolvimento, de forma que, ao final, né, haja assim, uma condição de se enxergar, né? Está dentro do padrão de qualidade que a gente definiu, das nossas metas e tudo mais, isso aí vai ser bastante importante. Então, tem algumas práticas da XP que são é, fazem parte, né, desse pensamento, né? Existem vários aí, mas eu vou pensar alguns. Um seria o da refatoração, ou seja, a partir do momento que você já desenvolveu o software, ele está funcionando e tem uma determinada rotina que você fez seguindo um certo formato. Ah, poxa, essa rotina aqui ela pode ser melhorada de tal forma para se tornar um pouco mais simples, né, e melhorar aí o meu código. Isso é a ideia de refatoração. Então eu falo, eu vou pegar aquele pedacinho e vou fazer um ajuste nele, vou retrabalhar para que ele fique melhor do que ele era. Embora ele estivesse funcionando, eu tenho a condição de fazer uma mudança ali, né? Os testes, né, o desenvolvimento orientado a teste, ou seja, está sempre observando, né, os testes e os resultados desse teste, para a equipe poder avaliar se a coisa está andando como deve, né? E alguns outros pontos que a gente até já comentou de alguma forma,
né? Uma coisa também interessante no XP são as reuniões em pé, né? Porque o pessoal se reúne às vezes na frente de um quadro, né? Usa o Kanban, alguma coisa assim, para poder conversar sobre a parada para o café é ponto para discussão do desenvolvimento, né? É uma característica interessante, né? Do XP, né? Então tem alguns pontos aí que são mais autoexplicativos, né? Outros a gente. Então, nós temos aí uma comparação entre o ciclo de vida usando XP ou usando o método tradicional em cascata. É lógico que algumas coisas vão ser obrigatórias e outras não, mas observem que a única coisa que realmente é tratada como obrigatória no XP é com relação a requisito. Né? Por quê? Porque é aquele planejamento inicial que eu vou ter, porque eu não tenho como desenvolver um software sem saber que requisito eu vou atender. Não tem como, né? Eu preciso inicialmente saber que requisitos básicos ele tem para que eu comece o meu desenvolvimento. E aí a gente vai vendo, por exemplo, que o projeto de software, ele, no caso do Cascata, ele é obrigatório. Já no XP, esse projeto ele já não é uma coisa assim tão fechada, né? Ele vai sendo modificado ao longo do tempo. Isso vale também para o desenvolvimento, né? Porque os incrementos que vão acontecer vão sendo levantados junto ao cliente na medida em que o desenvolvimento está acontecendo. Né? Os testes vão sendo feitos com mais frequência do que no desenvolvimento de cascata, porque teste de cascata você vai fazer só lá no final. Né? O software está pronto, eu vou lá e testo para ver. E aí muitas vezes eu tenho que voltar lá no início para poder fazer um atendimento à não conformidade. E a implantação, né? Que no momento em que você chegar na última, digamos assim, na última sprint, ou nas últimas, pelo menos, quando você estiver nas últimas reuniões já de testes e tudo mais, vendo que o software já está em condição de atender os requisitos que o cliente apresentar, você vai reunir com ele, vai falar, tá ok, agora pode ser entregue, né? Então, nesse momento a gente acaba encerrando desenvolvimento. Uma coisa importante que não aparece nesse quadro é que ao final de um projeto é sempre importante que o grupo se reúna para avaliar os pontos positivos do desenvolvimento, os pontos que merecem atenção, quais foram as lições aprendidas ao longo daquele desenvolvimento, o que vai poder ser reutilizado em outros produtos de software, né? Porque isso vai demonstrar a maturidade da equipe. Então, muitas vezes você fala assim, a XP não tem um gerente de projeto. Mas, normalmente, há alguém que tem um espírito maior de liderança, talvez, que vai capitanear essa ideia, que vai orientar nesse sentido. Gente, vamos pensar um pouco aí, como é que foi esse desenvolvimento? Levamos tanto tempo, teve um custo tal, teve tantas mudanças, como é que a gente gerenciou essas mudanças? Como é que o scope, o original lá, o requisito, como é que isso foi ao longo do desenvolvimento? Isso é lição aprendida que vai servir para, na hora que a equipe estiver reunida de novo para desenvolver um outro software, que ela possa olhar isso daí como uma fonte de inspiração, de orientação, para que ela siga em frente. E isso é bastante importante. E nesse quadro, então, aparecem, né, alguns verbos aí, né, pegando aí o cliente com a pessoa que desenvolve o programador. Quantas palavrinhas, né, que estão aí que são necessárias dentro desse contexto, né, de que o programador e o cliente precisam estar em contato constante, um aprendendo com o outro, né, e na medida em que se define, né, essa solução, ela vai passar por testes, ela vai passar por uma avaliação do cliente. Por sua vez, o cliente vai promover escolhas, mudanças e tudo mais, e com isso o programa vai reconstruir ou construir ou reconstruir o software, e assim nós vamos aí estabelecendo uma relação, né, de confiança entre quem desenvolve e quem é o cliente. Isso daí é um dado fundamental. Né? Eu havia comentado antes sobre a questão dos riscos, né? E é necessário que haja
constantemente uma observação dos níveis de risco ao longo do desenvolvimento. Isso não vale só para o método ágil, isso vale também para os métodos adicionais. Eu tenho que estar o tempo todo observando como é que está o meu risco aí. Porque eu posso ter, por exemplo, um atraso lá, estou desenvolvendo um cascata, olha, teve um atraso lá por conta de tal coisa, olha, rolou um impacto aqui grande nessa curva de execução do que diz respeito ao prazo. O prazo agora está dilatando. E dilatando esse prazo aqui, eu só posso entregar isso daqui, né, se começar isso aqui, se esse aqui tiver ponto. Então eu preciso esperar mais tempo para começar essa etapa. Então vejam que risco vale para um para outro. Se eu olhar o atraso lá no XP, na XP, poxa, era para haver uma reunião que não vai acontecer. Olha, houve um problema aí, houve um atraso, eu não vou conseguir entregar aquilo ali a tempo. Então isso vai ter um impacto, né, de alguma forma no meu desenvolvimento. Então, gerenciamento de risco é algo que precisa ser feito sempre. E a partir desse gerenciamento de risco, desse acompanhamento, dessa maturidade do desenvolvimento, é que todos esses elementos que estão aí, que fazem parte, né, do XP, os testes, né, nível de integração da equipe, as versões pequenas que você vai fazendo a cada entrega, os testes, né? Você tem um teste unitário, você tem teste de aceitação, né? Uma coisa bem característica do XP é a ideia de programação em par, né? Onde você coloca duas pessoas para fazer a programação de uma determinada parte do software. Então, os dois fazem o trabalho juntos, um acompanhando o outro, e assim o que acontece é que você melhora a condição de, havendo falta de um, ter outro para poder dar continuidade, né? E de você compartilhar com o outro um aprendizado, né? Quer dizer, é uma ideia bem interessante, né? Que a gente não vê na forma mais tradicional de desenvolvimento como uma premissa, né? Uma outra questão que eu havia comentado antes do ritmo sustentável, que eu não usei até esse termo, mas com relação ao prazo que você tem para desenvolver, né? Normalmente a gente tem assim, uma definição de horário de trabalho de 8 horas semanais, de 8 horas diárias, com 40 horas semanais, com horário de almoço, né? Isso é uma coisa comum, né, de você ter num ambiente corporativo. E dentro desse tempo, dessa rotina, você vai desenvolvendo o teu software, e é natural que você, em outros horários, não vá fazer isso. Você vai fazer quando está lá na empresa e tudo mais. Então, esse ritmo sustentável, ele tem que tipo de conotação? Da pessoa estar bem para desenvolver no ritmo que a organização tem com seus horários de trabalho. Então, quando há um problema, você tem que... teve uma evasão aqui, olha, eu perdi pessoas da equipe para uma outra empresa que deixaram a organização e tudo mais. Como é que eu vou fazer para poder cobrir essa falta, né? Vou botar, distribuir mais tarefas para os outros que já estão aí, então eu vou avançar com hora extra, né? E aí, será que eu consigo manter um ritmo legal para poder desenvolver esse software com a pessoa, em vez de trabalhar 8, trabalhar 12, 13, 14 horas? Que a pessoa está exaurida, não tem condição de fazer mais nada. Quer dizer, o ritmo sustentável vem exatamente de você conseguir, no prazo pré-determinado, realizar as tarefas de uma forma racional, de maneira que a pessoa possa descansar depois do seu horário de trabalho, né? Enfim, é uma coisa que a gente deve pensar aí também, né? Porque acaba sobrecarregando o profissional e ele já não consegue render mais aquilo que ele poderia. Isso daqui é uma proposta de organização da sala, né, de trabalho do pessoal da equipe XP, né, um time XP, onde você tem aí um arranjo, né, de mesas, né, com as pessoas próximas umas das outras, né? Aqui também um outro arranjo para as mesas, né, com mesas já que essa mesa redondinha pode ser uma mesinha para uma reunião que exija você ficar sentado para fazer e tudo mais.
alguns quadros, né? Alguns quadros brancos aqui para você fazer o Kanban, né? Ou sinalizar alguma coisa, cronograma, enfim. Tem uma foto aqui que mostra uma sala. Essa é uma equipe XP de uma empresa, né, chinesa, se não me engano, tailandesa. E aí você vê como é que as pessoas estão trabalhando. Aqui, olha, eu tenho um par de pessoas, né? Então, possivelmente são programadores que estão desenvolvendo aqui aos pares. Aqui eu também tenho dois, né? Também tem aqui um par trabalhando junto. Já aqui está, embora que essa moça esteja aqui na frente, tem um outro aqui também, você vê que tem duas máquinas aqui. Então, aqui no vidro a gente está vendo o Kanban, os post-its, né, marcando aqui, né, o Kanban. Então vejam que é uma estrutura proposta e que algumas empresas adotaram. Então é algo que está aí no mercado, né, que está sendo bastante difundido e necessário que vocês entendam aí um pouco mais, né, dessa forma, né, de se trabalhar, né? Há prós, há contras, há discussões, há polêmicas, enfim, mas é uma forma importante, né? Está sendo bem utilizada atualmente e é necessário que vocês tenham aí minimamente conhecimento sobre isso. Alguns de vocês até, talvez, né, da turma já tenham até feito algum trabalho dentro de uma estrutura similar, né? Então, o que nós temos aí nesse primeiro momento é isso, né, que seriam essas aulas aí da semana. Nossa próxima etapa vai ser falar um pouco sobre Scrum, que tem um nível de complexidade bem interessante da gente avaliar. E nós vamos ficar então com essas duas metodologias aí de ágeis, né, como foco de nosso estudo. Então, depois eu vou deixar para vocês aí a gravação da outra aula falando sobre Scrum. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima aí. Bons estudos, hein?